Olá pessoal, sou o professor Josiel. Hoje nós iremos começar uma série de aulas de filosofias, começando falando então sobre os filósofos pré-socráticos. Quem foram esses filósofos pré-socráticos? A palavra aqui pré, ela nos dá a ideia de algo que vem antes, né? Antes aqui de um dos principais filósofos, conhecido aí o primeiro filósofo da ontologia, do estudo sobre o ser, sobre o homem, né? Então nós temos o famoso Sócrates. Mas os pré-socráticos não querem dizer que necessariamente eles vieram antes de Sócrates. Por quê? Você vai encontrar muitos deles realmente antes de Sócrates, mas também alguns contemporâneos, como é o caso do Demócrito, por exemplo, que viveu ali no mesmo período em que Sócrates viveu. Então, por que o nome de filósofos pré-socráticos? Porque o pensamento desses filósofos era um pensamento diferente do pensamento de Sócrates. Os pré-socráticos, eles estão voltados para romper com o pensamento ali da mitologia, para explicar ali o mundo, explicar a origem de uma forma mais racional, onde diferente daquele tempo, onde se explicavam através da mitologia grega, os deuses, a criação. Então esses filósofos, eles estão voltados mais para o assunto da physis, da natureza, né? E Sócrates está voltado mais para o homem. Quebrando essa parte da mitologia, nós temos uma busca pela razão desses filósofos pré-socráticos, uma busca ali pela origem, que é a arquê, né? Nós temos essa explicação mais lógica, uma explicação racional. Então, a razão, o discurso racional, o logos, passa a ser discutido em busca ali do estudo da physis. Ou seja, a physis, natureza, inclusive a palavra física, tem a matéria física que vocês estudam aí, ela tem origem aqui da physis, que quer dizer natureza. Então, diferente de Sócrates, que está estudando ali o homem, eles estão estudando ali a natureza, a origem dessas coisas, como tudo isso veio, buscando explicar de uma forma mais racional, diferente ali da explicação mitológica. Então esses filósofos pré-socráticos, eles vão observar e buscar explicações ou leis que vão reger os padrões da origem ali do universo, né? Ou seja, o cosmo. Dessa forma, olhando racionalmente para a natureza e para as leis que regem o universo, os pré-socráticos eles vão buscar forma racional para a explicação da origem. Eles vão em busca da arqué. O que seria arqué? Arqué justamente aí nós vamos usar muitas palavrinhas aqui de origem do vocabulário grego, tá? Então arqué, ela é a origem. Por isso você vê hoje também uma área da ciência conhecida como arqueologia, né? Então a arqueologia, o estudo sobre a origem. Então lembrem dessa palavrinha aqui. Então nós temos os pré-socráticos buscando o estudo sobre essas origens. E você vai ver que vários deles vão se divergir entre as ideias, né? Nós vamos ter pontos de vista de um vai achar que é água, outro vai achar que é o ar, outro vai achar que é o átomo, e assim por diante. Os pré-socráticos, eles vão em busca de uma explicação racional e sistemática das características do universo, a fim de substituir o pensamento da mitologia, né? Então, este raciocínio, essa sistemática, chamamos de cosmologia, o estudo sobre o cosmo. Aqui nós vamos substituir, então, a explicação da origem do universo baseado, então, na mitologia, que é a cosmogonia. Então, substituindo a cosmogonia, nós temos o estudo, então, do universo, o estudo do cosmo. Há certa dificuldade de entender os pensamentos dos pré-socráticos, porque muitos dos seus escritos foram perdidos, né? Ou alguns filósofos até mesmo nem chegaram a deixar nada escrito. Muito do que sabemos dos pré-socráticos é de fragmentos e citações feitas por outros filósofos posteriores. Principais filósofos pré-socráticos, nós vamos ter o Tales de Mileto, onde ele é considerado por Aristóteles o primeiro filósofo, pois foi ele quem deu a origem à utilização da razão para a explicação do universo. E tudo que nele existe. Para Tales, por exemplo, a arqué, a origem, né, era a água. Só que não a água na forma que nós conhecemos.
Ele vai se referir à água em todo o seu estado, como, por exemplo, o estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido. Então, tudo que existe no mundo está relacionado à umidade da água. Tales, ele, de acordo com alguns historiadores, ele fez ali viagens ao Egito e percebeu que no Egito existia ali aquele grande rio Nilo e as civilizações formaram ali ao redor ali dos deltas, das nascentes. Percebeu que as cheias do rio Nilo deixavam ali as terras férteis. Então isso facilitou para que ele criasse a sua opinião baseada na origem do universo através da água. O pensamento de Tales vai dar origem, então, ao pensamento monismo, que é a doutrina que considera o mundo como sendo regido como um princípio fundamental único. Outro filósofo que nós temos é o filósofo Anaximandro. Para ele, a arqué já era algo além dos limites observáveis, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos. Para Anaximandro, a sua arqué, ou seja, a origem, era o apeiron. O que era o apeiron? O indeterminado, o ilimitado, o infinito. Enquanto que a água era perceptível ali pelos sentidos, a arqué de Anaximandro, né, o apeiron, não era. Então nós temos ali de uma forma indeterminado, ilimitado, nós temos ali o infinito. O apeiron é algo abstrato, não podendo ser conhecido em termos de existência sensível. O apeiron, ele não é material, não é um elemento da natureza, não é uma qualidade, é algo abstrato. Outro filósofo pré-socrático que nós temos é o Anaxímenes. Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. E ele tentou fazer uma síntese do pensamento de Tales e Anaximandro, isto é, um meio termo da água e do apeiron. A sua conclusão era de que o ar era a arqué. O ar não era como a água e nem era abstrato ou indeterminado como apeiron. O ar também ele é infinito e ilimitado, podendo estar em todos os vazios do universo. Para Anaxímenes, o ar, através da rarefação e da condensação, formavam todas as coisas do universo, as coisas existentes. Outro filósofo pré-socrático é o Pitágoras. Pitágoras, ele dizia que arqué eram os números. Para ele, a natureza era feita de um sistema de relações e proporções matemáticas. Tudo que existe pode ser codificado, contabilizado e traduzido em números, ou seja, as proporções harmoniosas que regiam o universo. Outro filósofo pré-socrático que nós temos é Heráclito de Éfeso, viveu ali 535 a.C. E para Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança ou o devir. Heráclito também conhecido pela famosa frase, né? Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque ele pensava dessa forma. Se você entrasse agora no rio e um minuto depois, para ele as águas que você estava se banhando seriam outras águas, porque o rio ele estava correndo, o mundo está em constante mudança. Heráclito também é conhecido como o pai da dialética. As transformações elas são feitas por uma seleção dialética de tensão entre ali os opostos. Por exemplo, vai existir o quente, vai existir o frio, o bem e o mal, vai existir o belo e o feio. Então, para Heráclito, essas tensões entre os opostos são os responsáveis pela criação e a organização do nosso universo. E para Heráclito, sem a transformação, né, sem esses opostos, a physis, a natureza, né, ela não existiria. O mundo está em constante transformações das coisas, e isso nós chamamos de devir. Para ele, o fluxo constante da vida seria encontrado justamente pela luta dessas forças contrárias, a ordem, a desordem que nós acabamos de falar, né, e assim por diante. Então é pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Dentro do pensamento de origem para Heráclito, né, a arqué para ele era o fogo, o qual governava o constante movimento dos seres com as chamas vivas e chamas eternas.
Para ele, o fogo é arqué porque o fogo tudo transforma. Por exemplo, a água. Se a água perde fogo, ela fica sólida. Se ela ganha fogo, ela vai entrar num estado de evaporação. Então, o fogo traz aí essas mudanças, traz o devir, traz essas transformações. O pensamento de Heráclito vai dar origem ao termo mobilismo, que é a doutrina segundo a qual a realidade está em contínua mudança e que nada é fixo, nada é determinado. O real é por natureza dinâmico e sua essência é o movimento. Outro filósofo que nós temos é o Parmênides. Parmênides, ele dizia o seguinte: o ser é, o não ser não é. Para Parmênides, o ser é arqué. O que seria este ser? Nós iremos estudar isso também nos próximos filósofos ali a partir de Sócrates, né? Vamos estudar aí uma linguagem conhecida como a ontologia. O que é a ontologia? A ontologia é o estudo do ser. O que seria o ser? O ser é tudo aquilo que está presente, né, no universo. Como, por exemplo, você é um ser, as árvores são um ser, as montanhas são um ser. Tudo isso que nós vemos, que nós palpamos, nós consideramos como um ser. Então, nós vamos ter, para Parmênides, o estudo, o arqué, está baseado no ser. Então, Parmênides, da região de Eleia, ele vai contradizer Heráclito. Heráclito dizia que tudo está em constante mudança. Parmênides já vai dizer que nada muda, né? Tudo é uno. Então, nós vamos ter essa contradição entre esses dois filósofos, cada um defendendo ali o seu ponto de vista sobre a arqué, ou a origem. Então, o ser, para Parmênides, é tudo aquilo que existe, é a essência da natureza. Tudo que existe na natureza, ele é um ser, ele é atemporal, ele é uniforme, é indestrutível. O não ser já não existe, tá? Aquilo que muda é o não ser, aquilo que não existe. Pois mudar é não ser aquilo que era e tornar aquilo que ainda não é, sendo, portanto, absolutamente nada. Para Parmênides, a mudança que observamos nas coisas são apenas a aparência, um erro de nossa percepção. Dessa forma, tudo possui uma essência, que é imutável, e uma aparência, que é mutável. A essência das coisas se conhece através da verdade, que é a aletheia, e a aparência através da opinião, a doxa. Resumidamente, o ser das coisas é o princípio fundamental. Tudo que existe possui o ser dentro de si. O que existe, ou seja, o que possui o ser, pode ser falado e pensado. O que não existe não pode ser pensado e nem falado. Parmênides caracterizava o movimento apenas como uma aparência, com um aspecto superficial das coisas. Se, no entanto, formos além da nossa experiência sensível, da visão imediata das coisas, descobriremos que a verdadeira realidade é única, móvel, eterna, imutável, sem princípio nem fim, contínua e indivisível. Outro filósofo pré-socrático que nós temos é o Empédocles. Empédocles considerava que todas as coisas eram resultantes da fusão dos quatro princípios eternos e indestrutíveis que constituíam as raízes de todas as coisas, sendo eles o fogo, a terra, a água e o ar. Esses princípios ou elementos eram unidos pela amizade, o amor, e separados em formas diversas e proporções diferentes pela discórdia. Esses quatro elementos, portanto, eram arqué para Empédocles. Outro filósofo pré-socrático, nós temos aqui Anaxágoras. Anaxágoras dizia que a realidade era composta por uma infinidade de elementos, chamada de sementes ou homeomerias, que diferenciavam entre si qualitativamente e possuíam propriedades irredutíveis, de cuja combinação nascem todas as coisas. Dessa forma, a arqué, o princípio de todas as coisas, são essas sementes, e se misturam e se separam. Inicialmente, elas estavam todas juntas, mas essas substâncias dentro do pensamento de Anaxágoras, elas foram ordenadas por uma mente cósmica conhecida como nous.
cujo essa mente acabou ordenando todo mundo, todo o nosso universo. Outro filósofo pré-socrático e também contemporâneo a Sócrates, nós temos aqui o famoso Demócrito. Demócrito de Abdera, né? Viveu ali no século V a.C. Ele vai desenvolver uma doutrina filosófica conhecida como atomismo, o qual, para ele, o universo foi criado, teve origem através dos átomos, né? Demócrito dizia que a realidade era formada por esses átomos, essas pequenas partículas que sempre existiram. Essas partículas indivisíveis, partículas minúsculas, vão dar a origem ao que nós conhecemos, então, como o universo, a físis, o ser, dentro do pensamento de Demócrito. Então, por essas partículas não serem visíveis ali ao olho nu, né, partículas minúsculas acabaram sendo chamadas, então, conhecidas como átomos. Os átomos são eternos e possuem todos a mesma natureza, embora tenham formas ali diferentes. Os átomos eram, portanto, a arqué de Demócrito. Principais escolas pré-socráticas, ou seja, principais escolas cujo pensamento desses pré-socráticos se enquadravam. Dentre elas, temos aqui a escola jônica, que é considerada como o início da filosofia na Grécia Antiga, caracterizando por buscar nos elementos da natureza o princípio, né, a causa da origem de todas as coisas. Vimos aí um pouco no início, né, sobre a físis, o estudo da natureza. Os principais representantes dessa escola são Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro e Heráclito. Escola pitagórica. O pensamento principal da escola pitagórica era de que a natureza era constituída pela própria matemática. A base de toda a realidade estava nas relações matemáticas, as quais governavam o mundo. Os principais representantes dessa escola são Pitágoras e Filolau. Escola eleata. A escola eleata formou-se, o princípio, não com base no elemento preciso, mas na imobilidade de todas as coisas que evidencia a essência de tudo. Os principais estudantes dessa escola são Xenófanes, Parmênides e Zenão. Escola pluralista. Essa escola pluralista, ela pertence à segunda fase do pensamento pré-socrático. O posicionamento dessa escola era pelo fato de considerarem de que não havia apenas um arqué para o universo. Os principais representantes dessa escola são Leucipo, Demócrito, Empédocles e Anaxágoras. Pessoal, essa foi a primeira das nossas aulas de filosofia. Daremos sequência aí a outras matérias. Hoje nós estudamos os filósofos pré-socráticos. A próxima aula nós iremos falar ali a partir de Sócrates, considerado aí um dos filósofos de grande destaque na filosofia grega. Lembrando, mais uma vez, o que quer dizer os filósofos pré-socráticos? Filósofos com pensamentos anteriores ao pensamento de Sócrates, tá? Não quer dizer necessariamente que eles viveram antes de Sócrates, como é o caso do Demócrito, por exemplo, foi contemporâneo aí a Sócrates. Só que qual é a diferença do pensamento? É isso que os torna como pré-socráticos, porque Sócrates vai estudar ali o estudo da origem, baseado ali o homem como um ser, e nós vamos ter os pré-socráticos estudando mais ali a natureza, estudando a físis. Então isso diferencia aí dos pré-socráticos para os socráticos. Pessoal, aguardo vocês então no nosso próximo conteúdo de filosofia. Vamos estudar aí filosofia socrática. Até a próxima!